Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para estudar mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Agora estaremos estudando uma nova lição que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos estudar aqui a primeira lição do segundo trimestre de 2020. E antes de estar entrando aqui na lição, quero estar orando por você, pela sua família, pedindo a Deus que vos guarde, que vos livre de todo o mal e que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria para compreendermos a sua palavra. Amém? Grande Deus, Pai, nós aqui estamos, Pai, mais uma vez, para estudar mais uma porção da tua palavra, dando sabedoria e entendimento para compreender, Pai, a tua palavra e andar conforme ela, Pai. Grande Deus, abençoa, Pai, cada um que irá assistir esse vídeo, abençoa os governantes dessa nação, Pai, o nosso país. Pai, tem misericórdia de cada lar, Pai, cada família. O Senhor conhece as necessidades. Aqueles que não têm, Pai, o que comer, dá o pão, Pai, de cada dia. Usa a tua igreja, Pai, para abençoar vidas, Pai, nesta terra. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. No nome santo de Jesus, a nossa esperança. Amém e amém. Meus irmãos, vamos iniciar aqui essa primeira lição, dia 5 de abril de 2020, que tem como título Carta aos Efésios. Saudação ao destinatários. Essa lição é uma lição introdutória. Vamos falar sobre data, sobre quem escreveu, autoria, vamos falar sobre a cidade de Éfeso. O comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista. Ele que foi, né? Aí o pastor que trouxe esses comentários de escola dominical para nós, que eu creio que será uma bênção para todos nós. Nós que somos igreja de Deus e aqueles que ainda vão vir a ser, em nome de Jesus, porque estamos aqui para isso, para pregar o evangelho e para que almas venham ser salvas e libertas do poder do pecado. Então, vamos entrar aqui na nossa primeira lição, essa lição introdutória. Vai ser até um vídeo mais curto, por ser aí uma lição introdutória. Vamos entrar aqui no nosso texto áureo, que diz assim: a vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1 e o seu versículo 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, essa epístola vai revelar o propósito eterno para a igreja de Cristo. Não é só um propósito para aquilo que vai acontecer, mas também para os dias de hoje. Somos igreja e seremos por todo sempre, se assim guardarmos a nossa fé, se formos fiéis a Deus até aquele grande dia. Estaremos com o Senhor para os séculos dos séculos. Então essa epístola aos Efésios vai revelar o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Vamos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois vamos para Atos, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7. Versículo 1 de Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Vamos entrar aqui na nossa introdução da nossa lição. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus.
Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida. Então, essa epístola, esse conteúdo, né, que estudaremos, deve nos levar à adoração. E lembrando que a adoração não diz respeito só ao louvor, quando nós estamos reunidos louvando a Deus, mas sim a nossa vida, todo o meu ser, todo o meu caminhar, o meu falar, o meu agir, deve glorificar, deve adorar a Deus. Devemos ser aperfeiçoados, né? O Espírito Santo que traz esse aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Vamos entrar aqui no primeiro ponto, autoria da carta e data. Primeiro subtópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, que é a tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, ou seja, Paulo, ele era hebreu de hebreus, como ele disse, da tribo de Benjamim, né? E ele vivia numa cidade ali em Tarso da Cilícia, que era ali próximo ali a Roma, né? Fazia uma divisa. E ele também tinha, como nós vemos lá, se não me engano, em Atos, que Paulo ele também era um cidadão romano. E ele diz que não por uma quantia de dinheiro, ele não comprou isso, mas por cidadania. Então o nome de Paulo em hebraico é Saulo, mas só que para os romanos o nome de Paulo significava, Saulo no caso era Paulo, né? No caso, o seu nome romano, porque nós não vemos em nenhuma parte da palavra de Deus Jesus mudando o nome de Saulo para Paulo, mas seu nome hebreu, Saulo, significa solicitado, e para os romanos o nome de Paulo é Paulo mesmo, né? Que significa pequeno. Então, em lugar nenhum da Bíblia, é bom nós salientarmos isso. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem que o nome de Saulo foi mudado para Paulo, até um hino da harpa cristã, né? Diz que Saulo foi transformado em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Que lindo, lindo, né? Diz, precioso para mim é Jesus. Mas na Bíblia não diz isso, né? Não diz isso. Mas Paulo, ele, na maioria de suas cartas, ele não usa, quando ele vai trazer a saudação, como Saulo, mas sim como Paulo. Eu creio pelo significado do nome, né? Que é pequeno. Que Paulo, quando encontra ali a Jesus, ali sai toda a arrogância, tudo que havia ali, né, que não glorificava a Deus, saiu. E Paulo viu que ele era pequeno, Então, eu creio que por isso ele usava ali, na sua assinatura apostólica, que nós vamos ver nesse segundo, Paulo usa, né? Paulo, apóstolo de Jesus, não pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus. Então, a autoria, sem discussão alguma, né? A autoria é de Paulo. É de Paulo porque ele coloca lá no início, né? Ali é a saudação da carta. Paulo ali saudando os crentes que estavam em Éfeso. Então, a autoria aqui, sem sombra de dúvida, foi Paulo. Paulo que escreveu essa carta. A autoria foi dele, inspirado pelo Espírito Santo. Segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, né? Então, esse ponto está bem ligado aqui com o primeiro, que é essa sua assinatura apostólica, que ele, como disse, ele sempre preferiu colocar ali Paulo. Em todas as cartas nós não vemos Saulo, mas sim como Paulo. Amém? Vamos aqui para o terceiro subtópico. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus, ou o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, ou seja, Paulo estava preso, mas mesmo assim levando esperança, levando a Cristo para outras pessoas. E nós, nesse tempo que estamos vivendo,
não deixamos de ser igreja e devemos usar todos os meios que nós temos para levar o evangelho para aquele que não tem. Usar de todas as formas que podemos usar, para que o nome de Jesus seja glorificado. E Paulo, mesmo estando preso, ele escreveu aqui essas epístolas, né, que coloca aqui aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E aos Filipenses ele escreve: regozijai-vos no Senhor, ou seja, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como pode uma pessoa que estava passando por tal dificuldade, tantas dificuldades que Paulo usava, mas ele estava sempre ali admoestando e trazendo esperança, trazendo paz, levando salvação, principalmente ao coração do homem. Então, uma epístola da prisão, né? Paulo estava preso, mas o evangelho não. O evangelho, mesmo ele preso, mesmo assim ele ainda, ali por meio do Espírito Santo, ele conseguia, com essas cartas, e mesmo lá dentro da prisão, pregando o evangelho e pessoas sendo salvas. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Quarto, data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Ou seja, ele não tem aqui uma data específica, né? Não, com precisão não tem. Então, nós ficamos com isso aí, né? Não vamos ficar batendo cabeça aqui atrás de data, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro ponto. Falamos da autoria, falamos da assinatura apostólica, uma epístola da prisão e falamos da data, que não tem nada preciso, né? Vamos entrar no segundo ponto. Destinatários. Primeiro, a cidade de Éfeso. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia, era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida, e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós vemos que a cidade de Éfeso era uma metrópole muito grande, aí com cerca de 500 mil habitantes. Mas nós vemos que é uma cidade muito habitada e que já era uma cidade bem desenvolvida, né? Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E aqui nós vemos algo que Satanás ele tem usado e não é de hoje. Já vem de muito tempo e aqui nós já vemos também. Porque nós vamos ver que a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, né? Tinha lá a deusa Diana, né? Lá o templo Artemis, e o povo era idólatra. E o inimigo ele sabe que quando o homem está distante de Deus, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Que quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se parece com Cristo. Assim que o homem passa pelo novo nascimento, quanto mais ele conhece a Deus, mais ele se aproxima de Deus, mais parecido com Cristo ele fica. Mas o diabo ele sabe que tirando o tempo do homem, colocando o entretenimento, tudo aquilo que tira a nossa atenção, ele sabe que o homem vai se afastar de Deus e o homem vai se parecer mais e mais com o mundo, né? Aquilo que a antiga serpente ela conseguiu fazer com Eva, enganando Eva, né, levando o homem ao erro. Satanás ele continua trabalhando com a sua astúcia. E aqui nós vemos que ele tinha aqui o maior anfiteatro do mundo, né? Aí ele vai continuar. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas. Olha aqui, mais entretenimento. E a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Era comum, né? Lá começou em Roma essas lutas medievais, né? Entre animais selvagens, entre animais e homens. Haviam também corridas, né? Tinha pista lá com corridas. E nós vemos que aqui havia tudo isso. E havia todo esse entretenimento, né? O inimigo, ele usando da astúcia. E hoje nós devemos ter cuidado, até esses dias que estamos vivendo, onde estamos confinados em casa, né? E devemos
saber usar o tempo, como a Bíblia diz, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu devo saber usar o meu tempo da melhor forma possível. Ocupar minha mente com aquilo que glorifica a Deus. Ter cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu escuto. Eu devo ter cuidado. Porque o inimigo ele tem trabalhado muito nessa área, no entretenimento, tirando o foco daquele que tem que ser totalmente o nosso foco, que é Cristo. Fazer a vontade de Deus. Esse tem que ser o foco da igreja. Então aqui, nesse primeiro subtópico, fala da cidade de Éfeso. Uma cidade aí que era uma grande metrópole, né? Com cerca de 500 mil habitantes. Vamos seguir? A religiosidade em Éfeso. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis. A deusa lá que eles adoravam era Diana, assim como outros, mas Diana era o maior deus ali, né? Deus, entre aspas, que eles adoravam, né? Um deus falso. A deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de inícios de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. É o que está lá em Atos 19. Vamos ler lá? Atos 19, 23. Atos capítulo 19. Atos 19, 23. Até o versículo 29. Atos 19, 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, imagens, né, de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira, e clamaram dizendo: Grande é a Diana, Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então nós vemos aqui que Paulo começa a pregar em Éfeso, né? E lá os artífices, aqueles que faziam, né, essas imagens de Diana e vendiam no templo, estavam alvoroçados que ele viu que estavam perdendo clientes, né? Porque pararam de comprar as estátuas, estavam parando, né, aqueles que criam no evangelho, e virou uma bagunça, porque o povo em Éfeso era um povo idólatra, né? Tinha ali uma religiosidade em torno aí dessa Diana, né? Que tem muitas histórias, um fala que é a deusa da fertilidade, outra que era uma guerreira, né? Tem várias coisas que falam sobre essa Diana. Então, nós vemos aqui o que acontecia lá, né? Essa idolatria, e que Paulo chegou pregando o evangelho e muitos creram, né, nesse lugar. Mas vamos aqui para o terceiro, a igreja de Éfeso. Terceiro subtópico do segundo ponto, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Paulo ficou pregando ali em Éfeso por 3 anos, né? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, aquilo que nós lemos lá na leitura do início, onde eles diziam que nem tinham ouvido falar que havia o Espírito Santo. Saber que Paulo ali ora, né, com imposição de mãos, e o Espírito Santo ali, eles são revestidos, né, começam a falar em línguas. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Então, muitos ali creram na pregação de Paulo, a pregação de Jesus Cristo, que Paulo pregava Jesus Cristo, e esse crucificado, que morreu pelo pecado de todo mundo, mas que ressuscitou no 3º dia. Essa era a pregação de Paulo a um povo idólatra, né? Vamos continuar aqui. Em Éfeso,
Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Aqui devemos ressaltar algo, que aqui não era Paulo, né? Não era propriamente Paulo, era ali o Espírito Santo agindo através de Paulo. E ali, né, demônios eram expulsos, enfermos eram curados com os lenços de Paulo, né? Com as vestes de Paulo, as pessoas eram curadas, mas devemos ter o cuidado, porque a soberba, o orgulho, nós tendo essa velha natureza ainda em nós, a tendência é que ela venha florescer e que nós venhamos querer aplausos, ou, né, se nós orarmos para alguém e alguém for curado, a tendência é que a nossa velha natureza queira fazer o quê? Queira colocar na internet, fazer banner, vem que aqui tem milagres, vem que aqui a gente expulsa demônios. A nossa carne tende a isso, mas devemos ter esse cuidado, porque era o Espírito Santo através de Paulo, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que usa, é o Espírito Santo que comissiona a essa tão grande obra, né, que o apóstolo Paulo estava aqui fazendo. Vamos continuar? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então aqui a igreja inicia. Paulo prega ali, diz a Bíblia que ele fica ali 3 anos com o povo, né? Foi algo ali, a igreja onde Paulo ficou mais tempo ali, pregando, ensinando o evangelho. Muitos não criam, né? Paulo, sabemos que na história de Paulo, que a vida de Paulo foi um sacrifício a Cristo, né? Ele fala lá em Gálatas 6, não lembro do versículo, eu trago em mim as marcas de Cristo. Paulo passou por chicotadas, ele foi preso, foi apedrejado, muitas vezes quase foi morto, mas Deus o livrou de todas. Deus, o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus. O Deus que livrou a Paulo de todas as coisas que ele passou, também é o nosso Deus. Amém? Vamos aqui a saudação epistolar, quarto subtópico do segundo ponto. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Deus nos chamou para a santidade. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Ou seja, sabemos que graça é o favor imerecido. E tudo que nós temos hoje é graça de Deus. O ar que respiramos é por graça de Deus, favor imerecido de Deus. O alimento, a nossa veste, o nosso lar, o nosso trabalho, nossas finanças, a nossa família, tudo é graça de Deus, tudo é favor de Deus e merecido ao nosso favor. Não merecemos, mas Deus nos dá da sua graça. Graças a Deus por isso. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Vamos seguir? Vamos aqui para o terceiro ponto. Então, nesse ponto, no primeiro ponto nós falamos da autoria, né? Paulo, sabendo que foi Paulo. Assinatura apostólica, e que foi uma epístola da prisão, data, não temos data específica. Segundo ponto, falamos da cidade de Éfeso, né? Que era uma metrópole aí, com cerca de 500 mil habitantes. No segundo subtópico, falamos da religiosidade em Éfeso, era um povo idólatra. Ali a maior divindade era a deusa Diana. No terceiro, falamos da igreja de Éfeso. E do quarto, saudação epistolar. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto da nossa lição. Propósito e mensagem. Primeiro, propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso.
Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. É o que está lá no capítulo 1, versículo 22 de Efésios. Efésios 1, 20, 21 e 22. Que diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então ele mostrando aqui que Cristo ele está acima de tudo e de todos, né? Porque tinha aqui esse povo que cria que havia outros deuses, né? E que eles também mexiam com magia negra. Então Paulo aqui ensina que Cristo está em cima de todo poder, toda potestade, toda manifestação do mal. Mas vamos continuar. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. É o que está lá em Efésios 2. Vamos ler lá? Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, versículo 1 até o versículo 10. E vos vivificou, ou seja, vivificou que vem de vivificar, da vida, reviver, reanimar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Paulo aqui está exortando para que eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? A velha vida que eles viviam, em bebedeiras, em imoralidade, em idolatria, tudo aquilo que os afastava de Deus, porque é o pecado que afasta o homem de Deus. Então Paulo aqui fala que devemos viver uma nova vida, que não podemos voltar a essa nova vida, mas devemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. E diz a Bíblia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em Coríntios, se não me engano, capítulo 5, o seu versículo 17. Mas vamos voltar aqui na leitura. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, né? É o que está lá, mesmo no capítulo 2 do 11, né? Ele fala aqui, agora a partir do 11 até o 18. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 18. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios, na carne chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe
e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Aqui, Paulo está falando dos judeus e dos gentios, por isso que ele fala que dos dois povos fez um só. Então, para Deus não há separação de povos. Há aqueles que creem no seu Filho e aqueles que não creem, salvos e não salvos. Deus ele não faz acepção de pessoas. Amém? Vamos continuar? Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ou seja, Paulo ele traz ali vários ensinos, diversos ensinos, de filhos para pais, para ali os anciões, aqueles que estavam ali presidindo a igreja de Deus. Então Paulo traz esse ensino, Esse é o propósito da carta. Uma carta tremenda, São ali 6 capítulos, mas é tremendo. Ensino tremendo para nós, para a nossa vida prática, nós como igreja. Segundo, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Ou seja, Jesus Cristo, a cabeça é que comanda todo o corpo. O cérebro manda o comando para a mão, para os pés, para a boca. É o cérebro que manda. Por isso que a Bíblia chama de Jesus como a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. O pastor, ele não é dono da igreja. O pastor, ele apacenta a igreja de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós somos dele e dele é nosso. Cristo é nosso e nós somos de Cristo. E a igreja, o corpo, nós somos a igreja. Cada um é um membro do corpo, formando ali nós um corpo. Amém? Então, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. E coloca aqui alguns pontos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Ou seja, na pessoa de Cristo, Deus ele consuma o seu propósito. O homem ele tinha pecado, no Éden ele desobedece, trazendo a morte para todos os homens, mas em Cristo Jesus, que é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus ele não foi pego de surpresa com o pecado ali no Éden, de Adão e Eva, com a desobediência. Deus ele não foi pego de surpresa, mas Cristo, essa salvação em Cristo Jesus já estava programada, já era uma agenda de Deus, Então, essa consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus. Esse é o primeiro ponto, Por Jesus, nós temos essa reconciliação com Deus. Estávamos longe, hoje estamos perto, por Cristo Jesus. Havia um abismo entre nós e Deus. Cristo é a ponte que nos leva até Deus. Ele fala isso lá no capítulo 1, versículo 3 a 5, Falando do plano de Deus através de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3 até o 5, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus é filho de Deus, Então Deus consuma esse propósito em Cristo Jesus. Cristo na cruz brada, Está consumado, tetelestai, está consumado. Então ali na cruz, Jesus Cristo, ele consuma o plano eterno de Deus para a humanidade. Segundo aqui, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Como assim penhor? Penhor é uma garantia, Como você penhora um bem, isso é uma garantia. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Jesus ele falou para Nicodemos:
O homem, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo faz morada nele. Então, o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, né, da nossa redenção. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçai o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia. E como que entristeço o Espírito Santo? Quando eu peco contra ele, quando eu ando segundo os rudimentos do mundo, na vontade da carne, assim eu entristeço o Espírito Santo. Olha o terceiro, a reconciliação dos povos, por intermédio da cruz de Cristo, aquilo que já falamos, né? E Cristo, ele é a ponte que nos leva até Deus. O homem não poderia se achegar até Deus. Podemos hoje, temos esse acesso, como diz Hebreus, né? Podemos ir com ousadia e com confiança ao trono da graça, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que nos abriu o caminho, o novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo. Podemos ir até Deus, podemos ter comunhão plena com Deus. Essa comunhão que foi perdida no Éden. Que Éden fala de descanso, de comunhão plena. Nós perdemos isso, né? Saímos do Éden, o homem foi banido do Éden por conta do pecado. Porque Deus, ele abomina o pecado. Mas a vida do justo é o seu contentamento. Olha o quarto. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. É o que está lá em Efésios 3:5. Efésios 3:5. Que diz assim, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, antes eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Hoje nós somos privilegiados porque temos as revelações ministradas aos nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo que revela a nós. Antes, nós líamos a Bíblia e não compreendemos, porque só podemos compreender com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos faz compreender a palavra de Deus. É da vontade de Deus que nós compreendamos a palavra, mas só que é só através do Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu não vou entender a palavra. E a palavra é viva, a palavra é vida, né, para aqueles que creem nela. E 5, quinto ponto que ele coloca aqui. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Primeiro ele fala aqui na unidade, né? E unidade fala de estar junto. Mas só que na unidade não quer dizer que estar junto, quer dizer que os dois estão olhando para o mesmo caminho. Um pode estar olhando para um lado, os dois estão juntos. Mas um está olhando para um lado, né? E esse aqui está olhando para outro. Unidade traz a entender isso. Mas quando nós falamos de unicidade, unicidade fala de entrelaçados, entrelaçado. Então, ele está entrelaçado de tal forma que ele vai pensar da mesma forma, ele vai andar da mesma forma, o projeto dele vai ser o mesmo, os pensamentos vai ser o mesmo, e assim a obra de Cristo cresce, frutifica, porque está andando no mesmo caminho. A Bíblia diz, andará dois juntos, se não estiverem de acordo, ou seja, é uma briga de força, né? Uma queda de braço, aquele cabo de guerra, um puxando para um lado, outro para o outro. Assim, não tem como ter crescimento. Agora, quando uma igreja ela tem unidade, ela está ali no mesmo propósito, no mesmo pensamento, andando da mesma forma, essa unidade traz uma frutificação, que ele fala aqui, ó, baseada na unidade, na comunhão com o Espírito. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo e comunhão entre os irmãos, precisa ter essa comunhão. É de vital importância isso. Na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, né? É o que está lá em Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, versículo 30. 4:30. É o que eu já tinha mencionado na verdade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Né? Eu já tinha até mencionado esse versículo. Então, essa unidade, essa comunhão no Espírito entre os irmãos, na igreja, é importantíssimo, é de vital importância. Só assim frutificaremos, né? Seremos santos e estaremos andando conforme aquilo que Deus ele quer que a sua igreja faça, porque Deus ele não espera que a igreja cure, Deus espera que a igreja ame. A maior preocupação de Deus ele não está preocupado que vamos curar. É claro que isso é um dos dons, o dom de cura, e é maravilhoso,
você vê uma pessoa ali com necessidade, você trazer a cura, tirar esse sofrimento e trazer alegria, né? Mediante a ação do Espírito Santo em nós. Mas só que não adianta, como diz lá em Coríntios 13, posso falar a língua dos anjos, eu posso fazer muita coisa, posso ter uma fé que transporta um monte de um lado para o outro, mas se não tiver amor, de nada serve. Ou seja, de nada serve. O amor, Deus ele espera que a igreja ame. Amém? Vamos continuar aqui na leitura? Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Vamos ler lá? Efésios 5:21. Efésios 5:21. 5:21 de Efésios. Aí ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar uns aos outros, ou seja, com misericórdia. O que é misericórdia? Além de eu não dar aquilo que a pessoa merece, isso é misericórdia. Misericórdia também é compaixão. É eu voltar o meu coração à necessidade do outro. Isso é misericórdia. Nós devemos ter isso em nosso coração, na nossa mente. Tem que ser algo que seja prática de vida, porque às vezes nós estudamos e não levamos isso para a prática. Devemos levar tudo isso que nós aprendemos para a prática. É fácil? Não é. Muita coisa não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. A Bíblia chama o Espírito Santo de o Consolador. Ele nos consola. Às vezes nós somos apontados, somos até humilhados, né? Escarnecem de nós, mas nós devemos amar, nós devemos orar e interceder por cada um. Não importa quem seja. Quando vamos para a Bíblia, o amor que Deus pede de nós é diferente do amor que nós vemos aí fora, que é um amor meritório. Ou seja, você me dá, eu te dou. Você me empresta, eu te empresto. Você me ama, eu te amo. Né? É um chute na nossa canela quando a Bíblia fala para que nós amemos nossos inimigos, porque isso é difícil. Como que pode eu amar uma pessoa que não me ama? Porque é fácil uma pessoa que me ama. Mas agora eu amar aquele que fala, aquele que pensa, aquele que age de uma forma contrária, que às vezes nos entristece, é difícil. Mas é o que a Bíblia nos ensina. E isso é um tiro contra o nosso ego. Né? O nosso ego não age assim. Ou seja, eu vou amar só aquele que me ama. Eu vou ajudar aquele que me ajuda. Eu vou ajudar aquele que eu vejo que merece. Nós não merecemos a salvação que nós temos. Nós não merecemos nada, o ar que nós respiramos, nem a água que bebemos nós merecemos. Mas Cristo Jesus nos trouxe misericórdia, nos trouxe graça, nos deu do seu amor incompreensível. E hoje nós temos tudo isso. E nós devemos consolar, nós devemos amar com o mesmo amor que Cristo nos amou. A Bíblia diz que eu devo amar meu irmão como Cristo amou a igreja. Isso é bem complicado, não é fácil, mas a Bíblia nos manda e devemos assim andar. Vamos caminhar aqui para o final? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Essa palavra que eu até grifei, faça. A igreja faça, a igreja precisa fazer. Precisamos, como igreja, fazer. Devemos parar de falar e começar a fazer. Porque falamos de fé e às vezes falta fé. Falamos de boas obras, mas às vezes faltam as boas obras. Falamos às vezes muito de oração e de palavra, mas estamos distantes. Então a igreja precisa fazer. A igreja precisa parar um pouco da especulação e começar a fazer. Precisamos agir, porque os dias são maus. Que Deus em Cristo nos ajude. Vamos entrar na conclusão, para finalizarmos. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a trabalhar contra as forças das trevas. Ou seja, quando eu ando segundo Cristo, segundo da forma que Deus quer que andemos, nós estamos andando em contramão do mundo. O inferno vai se levantar, o inimigo vai se levantar, porque a igreja, o trabalho da igreja é arrebatar as almas do inferno. É tirar aqueles que estão aprisionados pelo pecado. Esse é o papel da igreja. Então mais uma lição, essa lição que nós iniciamos, né, das lições bíblicas, que a igreja, falar sobre a igreja, lição tremenda, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero fazer mais uma oração para que Deus venha
continuar te guardando, porque eu creio que já tem guardado, né? Que o Espírito Santo venha colocar em nossos corações a gratidão, ser grato, né? Até pelo que está acontecendo, que Ele venha nos ensinar, nos dar graça, nos dirigir nesses dias. Oremos. Grande Deus, Pai, nós agradecemos, Pai, por mais uma porção da Tua Palavra. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer, pois o Senhor é fiel. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa pequena fé. Dá-nos uma fé robusta, que não venhamos olhar para as circunstâncias, nem olhar para os lados, mas olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Pai, eu te peço que o Senhor continue guardando o teu povo, que o Senhor continue guardando essa nação, que o Senhor dê sabedoria, Pai, aos governantes, ao presidente, senadores, governadores, todos os ministros, Pai, ministros da economia, da saúde. Pai, estende tuas mãos sobre a vida de cada um, que olhem, Pai, para a necessidade do povo, para os necessitados, para o mais pobre. Pai, estende tuas mãos, Pai, sobre aquele lar que não tem alimento, aquele que não tem saúde, não tem mais esperança, mas nós queremos que Jesus é a esperança para aquele que não tem mais esperança. Jesus é a esperança para os desesperançados. É Jesus que tira a depressão, é Jesus que cura da ansiedade, é Jesus que transforma, que liberta e que leva até o céu. Pai, é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. No nome santo de Jesus, a nossa esperança, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e que nos dê mais oportunidades para estarmos aqui meditando na sua palavra. Deus abençoe.